Bom dia, alunos! Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula do terceiro ano, aula hoje de língua portuguesa. E eu, professor Rogério, estou aqui para juntos construirmos o conhecimento. Então, convido vocês a estudarmos juntos hoje. Para isso é importante que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará na hora de fazermos algumas atividades aqui na nossa aula. Então, vamos lá para o nosso quadro? Iremos estudar hoje as letras R e S no meio das palavras, ok? É isso que nós iremos estudar na aula de hoje. A habilidade que nós iremos desenvolver com esta aula é grafar palavras utilizando regras de correspondência, fonema, grafema, regulares, diretas e contextuais. E quais são os objetivos da nossa aula? Estudar o uso das letras R e S no meio das palavras. Além desse, observar como as letras R e S podem ter seus sons modificados em uma palavra. E por último, analisar o uso adequado das letras R e S nas palavras. Mas antes, vamos fazer alguns questionamentos iniciais? Primeiro deles, você consegue perceber o som das letras R e S em uma palavra? Olha que parece ser uma pergunta que todo mundo vai responder sim, mas nem sempre nós conseguimos perceber, principalmente porque há pessoas que falando omitem os sons tanto da letra R quanto da letra S. Você sabe como as letras R e S podem ser pronunciadas em uma palavra? Olha que essa é outra pergunta que talvez nem todo mundo responda da mesma forma, porque elas têm mais de uma sonoridade. Não tem apenas uma sonoridade, tem mais de uma sonoridade. Mas isso vamos ver na aula também. Você utiliza as letras R e S corretamente quando escreve uma palavra? Bem, se você escrever sempre aquilo que você fala, da forma como você fala, você corre o risco de omitir tanto a letra R quanto a letra S. Mas antes, é hora da leitura. Bem, nesse momento de leitura, nós vamos ler um texto do gênero que estamos estudando esta semana. E qual é o gênero que estamos estudando essa semana? É o gênero carta, ok? Então, nós vamos ler uma carta. Convido vocês para lerem aí da casa de vocês e eu vou ler daqui, da nossa sala de aula, por onde nós estamos interagindo. Bem, convido vocês para lermos juntos, tá bom? São Paulo, dia 25 de outubro de 2000. Meu querido filho, como está? Inicio essa carta com imensas saudades. Desde que você foi estudar no Rio, eu e sua mãe sentimos um silêncio e uma falta constante pela casa. Sabemos que falta uma parte essencial da nossa família. Apesar disso, estamos tão orgulhosos de todo o seu esforço e das conquistas até aqui. Te amamos e torcemos por você. E falando sobre universidade, como vai o semestre? As aulas de anatomia se tornaram mais fáceis? Risos.
Fique firme e tranquilo. Sabemos que tens todas as capacidades necessárias. E quanto à bolsa, tem se sentido satisfeito com as pesquisas? Nesta semana, iremos para o interior visitar sua avó. Ela se encontra um pouco adoentada e queremos ajudá-la com os exames e remédios. Além do mais, nos ajuda a canalizar a tamanha saudade que estamos sentindo. Estamos contando os dias para o Natal. Preparamos uma linda festa para ouvir todas as suas lindas experiências. Aguardamos sua resposta e ansiosamente a sua chegada. Com carinho, do seu querido pai, Roberto da Silva e Silva. Percebam aí que estamos diante de uma carta que fala principalmente de saudade. Fala também de alguns acontecimentos cotidianos, mas fala principalmente de saudade. E também uma carta cheia de perguntas, porque a intenção de quem escreve a carta também é de receber resposta. Tá? Isso está bem explícito nessa carta que acabamos de ler, com as várias perguntas que o pai faz ao filho. Tá bom? Então, esse é um texto do gênero carta, um texto que estamos estudando ao longo desta semana. E aí eu trouxe para vocês essa belíssima carta, riquíssima em saudade de um pai para com o filho. Continuando a nossa aula, vamos ver então as letras R e S no meio das palavras. Observe a pronúncia das palavras abaixo. Vamos observar. E também o que ganha destaque nessas palavras que observaremos. Vamos lá. Primeira palavra, Roraima. Segunda palavra, encerradeira. E a terceira palavra, carreta. O que ganha destaque nas palavras? Já está até marcado de vermelho, né? O uso da letra R no meio das palavras e seus variados sons. Percebam, ro, ra. Olha a diferença do uso da letra R. Aqui no começo, ela tem um som ro, tá? E ali tem um som dobrado, onde é exigido bem mais da nossa língua, né? Da nossa língua, quando se diz ra. Então, Roraima, encerradeira e carreata. Professor, mas carreata, o R não está no começo da palavra, está no meio da palavra e tem o som de ro, né? Que é o carreata, no caso um re, porque está sucedido da letra E. Porém, ela está acompanhada de outro R. Então, são dois R's, ok? Por isso tem esse som mais brando, não é um som dobrado, não exige tanto da nossa língua, tá certo? Então, o que tem em comum nessas palavras é o uso da letra R e os seus variados sons. E agora vamos observar a pronúncia de outras palavras. E vamos observar também. As palavras são assado, satisfação e casarão. O que é que nós observamos? O uso da letra S no meio das palavras e seus variados sons. Nós temos aqui assado, nós temos não está de vermelho aqui, mas tem outro S, satisfação. Nós temos também casarão. Professor, mas assado e satisfação, nós temos o som S na letra S. E casarão, nós temos o som do Z. Isso mesmo, exatamente. Assado
e satisfação tem um som diferente de casarão. Percebam que casarão, o S está entre duas vogais. Sendo assim, ela tem o som de Z. E em assado, nós temos dois S's, tá? Então, o S não está entre duas vogais. Nós temos dois S's entre duas vogais. E assim, tem um som de S. Satisfação, o S está no começo da palavra. Então, ele também tem um som de S. Mas casarão, o S está entre duas vogais, lá no meiozinho da palavra, e isso faz com que o S tenha som de Z. Observe as palavras mais uma vez. Nós temos aí Roraima, enceradeira, carreata, assado, satisfação e casarão. Bem, é possível encontrarmos R, IS, IRR e SS para que os sons das palavras sejam modificados, ok? Porém, estão em sílabas diferentes. Carreata, assado. Percebam o seguinte, quando eu falava do RR e do SS, estão juntas aqui dentro da sílaba, RR e SS estão juntas, mas na hora de separar as sílabas, elas aparecem em sílabas diferentes. Percebam aqui, ó, carreata, carreta, carreta. E assado, assado, ok? Precisamos estar atentos, pois as letras S e R no meio das palavras podem apresentar sons diferentes, como veremos a seguir. Nós temos aí pirulito, carambola, nós temos cerrado, nós temos também gorila, nós temos ainda concordância, nós temos rigidez e nós temos urubu, pirulito, carambola, cerrado, gorila, concordância, rigidez e urubu. Mais uma vez, repito, nós temos o S, o R, que nós precisamos, que exige um pouco mais da nossa língua, ok? Como no pirulito, ok? O R está acentuado, ele aparece dobrado, a língua treme na boca, tá certo? Mas também nós temos palavras como cerrado, R e R, dois R juntos, onde a língua não é tão exigida, tá bom? Onde a língua não treme na boca. Cerrado, ok? Olha a diferença. Cerrado, gorila, tá bom? Percebam aí a diferença, certo? Isso acontece principalmente quando a letra R sozinha está entre duas vogais, tá bom? Olha, pirulito, I e U, o R no meio. Carambola, A e o R no meio. Cerrado, porque não acontece? Porque são dois R's, tá bom? Gorila, O e I. Concordância não acontece, porque temos a letra O, que é uma vogal, e temos aí a consoante letra D. Rigidez, o R está no começo da palavra. E urubu, o R está entre duas vogais. E lá na letra S, nós temos assadeira, nós temos camisa, nós temos raposa, nós temos sucuri, nós temos espantado, nós temos ainda casebre e, por último, pastagem, ok? Então, nós temos aí assadeira SS, camisa, S com som de Z, raposa, S com som de Z, sucuri, espantado,
casebre e postagem. São palavras com a letra S. E, igualmente, a letra R, nós temos, por exemplo, a assadeira, 2 S, então, um S acompanhado do outro, som de S. Mas temos camisa, S com som de Z. O S está entre duas vogais, o I e o A. Raposa, mesma coisa, o S entre duas vogais, por isso o som de Z, o S entre o O e o A. Sucuri, o S está no começo da palavra. Espantado, S com som de S, está entre uma vogal e uma consoante. Casebre entre duas vogais, A e E. E pastagem, S com som de S, está entre a vogal A e a letra T. Casebre entre duas vogais, A e E. Sons fortes e sons brandos na letra R. Nós temos aí com som brando. Raça, olha só, é brando. Não exige muito da nossa língua. Raça, brando, R está no começo da palavra. Cravo, olha só, cravo, tá bom? Som forte, R após uma consoante, tá certo? Arrancado, som brando, R e R juntos. Cereja, o som forte, exigindo muito da nossa língua. R entre duas vogais, tá certo? Então nós temos raça, som brando, cravo, som forte, arrancado, som brando e cereja, som forte. S com som da letra Z. Nós temos aí sinal, o S não está com som de Z, mas gasolina está. Olha só, S com som de letra Z está entre vogais, gasolina. Nós temos também associar, o S repetido duas vezes, então não tem som de letra Z. E nós temos, por último, consulta, som da letra S após a letra N e antes de uma vogal. Vamos ver em um texto? Na verdade, nós vamos ler trechos da carta que nós lemos no começo da aula, tá bom? E vamos circular e observar a pronúncia das palavras com R ou SS. Nós temos aí, né? Vamos ler de novo juntos. São só trechos, tá bom? Bem, como está? Inicio essa carta com imensa saudade. Desde que você foi estudar no Rio, eu e sua mãe sentimos o silêncio e uma falta constante pela casa. Sabemos que falta uma parte essencial da nossa família. Apesar disso, estamos tão orgulhosos de todo o seu esforço e das conquistas até aqui. Te amamos e torcemos por você. O que é que nós vamos fazer? Observar agora as palavras onde constam letra S ou letra R. Nós temos aí está, percebam o som, está, essa, SS, S com som de S. Nós temos agora carta, o R brando, não é o R dobrado, mas nós temos também ali imensas, tá? Imensas, S com som de S. Saudades, S com som de S. Desde, tá? Desde, S com som de S. Nós temos aí estudar, S com som de S. Nós temos rio, o R brando. Sua, sentimentos, silêncio, constante, casa, S com som de Z, sabemos, parte, R não está dobrado, é o R brando, essencial, SS, nossa, SS, apesar,
Olha aqui, ó, apesar S com som de Z entre duas vogais, disso, tá bom? Dois S's, S com som de S, estamos orgulhosos, S com som de Z. Nós temos aí também seu, S com som de S, esforço, S com som de S, das conquistas, amamos, torcemos e por. Bem, nós estamos trabalhando o S no meio das palavras, tá bom? Não vamos entrar aí no S e o R. Não vamos entrar aí no S e no R no final das palavras. Nós até começamos a falar um pouco da letra R quando falamos do R nas palavras na aula passada, porque o R no final das palavras deixa a palavra, geralmente o verbo, no infinitivo, ok? E o S no final das palavras coloca a palavra no plural. Quando eu digo assim, orgulhosos, é mais de uma pessoa orgulhosa, então esse S indica que a palavra está no plural. Mas nós não vamos entrar nesse assunto nessa aula, tá bom? Estou falando para que fique claro para todos. E agora nós vamos exercitar, então, lápis, caderno e borracha em mãos. Primeira questão, faça a separação das sílabas das palavras abaixo. Tenha atenção à separação correta da letra R, ok? Das letras R. Primeira palavra será corrente, requebrando, amorável, carroça, carambola e aborrecido. Então, vocês agora irão separar as sílabas dessas palavras. Rapidinho aí, que o nosso tempo está acabando. Eu vou só responder a primeira. Olha só, corrente. Percebam, falei isso anteriormente, que quando os R's estão juntos, aparecem juntos na palavra, eles são separados em sílabas diferentes, tá bom? Então, façam aí a separação das demais palavras. Como nosso tempo está curto, vamos responder juntos. Olha aí, requebrando, amorável, carroça, carambola e aborrecido. Percebam como as palavras foram separadas. Questão 2, continuando a separação de sílabas, porém prestando atenção agora na separação correta das letras S. E nós temos aí as palavras camisa, agressivo, ostentar, pensativo, assunto e travessura. Olha só como nós separamos a palavra camisa. Como nosso tempo está curto, vamos fazer juntos, tá bom? Camisa, nós temos aí agressivo. Percebam que o SS foi separado. Ostentar, 3 sílabas, é trissílaba, né? Pensativo, 4 sílabas, polissílaba. Assunto, trissílaba. E nós temos aí travessura, polissílaba. Ok? Então, esses são exemplos de separação de sílabas com palavras com a letra S. Vamos para mais uma questão. Terceira questão. Observe o som das palavras a seguir. Asa, camisa, pisada, aviso e reserva. Elas são pronunciadas como pessoa ou como azedo? Quem saberia me dizer? Uma pena que eu não estou escutando vocês. Mas olha, asa, camisa,
pisada, aviso, reserva. Essas palavras, elas são pronunciadas semelhante a pessoa ou a azedo, pensando aí na letra S. A resposta é semelhante a azedo. Essas palavras aqui têm o mesmo som, o S tem o mesmo som da letra Z de azedo, tá? Por isso são pronunciadas como azedo. Quarta questão. Complete as palavras e indique qual é a única diferente do conjunto. Nós temos aí, primeira palavra, carreta, serrote, arrancada, trabalho e berro. Dessas palavras aí, qual é a única diferente do conjunto? Qual é? É a palavra trabalho, porque todas têm dois R's e o R com som brando. Nesse caso, quando aparecem juntos, torna a pronúncia da letra R branda. Mas trabalho é o R com som dobrado, tá bom? Então é a única diferente desse conjunto aqui. Quinta questão. Complete as palavras com S ou SS. Vamos lá completar. T é soura ou zoura? É T, zoura, um S só, tá bom? Pensativo, positivo. Positivo, S com som de Z. É um S ou dois S's? Somente um S, positivo. Defensivo, S, ok, com som de S, precedido de uma consoante, sucedido de uma vogal. Então, defensivo é um S só. Fóssil, entre duas vogais, nós temos o SS, fóssil. Grosso, também com SS. O que estudamos na aula de hoje? Nos questionamos sobre o uso da letra S, letra R, fizemos a leitura de uma carta, vimos como o R e o S aparecem nas palavras, observamos exemplos do uso da letra R e S, realizamos atividades sobre o conteúdo estudado. Aqui estão algumas das nossas referências. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Espero que vocês aí em casa também tenham gostado. Tchau para vocês, um abraço.